Você tem hoje os dois extremos no mercado. Tem cara falando, o mercado de software vai explodir porque o software vai começar, através do AI, morder o mercado de serviço e o TAM de serviço é muito maior que o de software, então o software vai, assim, explodir de ganhar dinheiro. No outro aspecto, tem cara falando, cara, o software tá morto. Os dois estão certos. Eu acho que a gente achou um espaço, a gente tá feliz com ele, a gente tá achando empresas incríveis, bons empreendedores, fazendo bons investimentos, a gente tá feliz onde a gente tá. Agora eu quero essa categoria seja minha. Qualquer pessoa que pensar software de um certo tamanho, com as características, pense na Cloud9, pegar um talento, pegar um cara muito bom, tentar colocar o cara dentro de uma caixinha, o cara vai ficar louco, o cara vai ficar puto, vai ficar insatisfeito, vai ficar desmotivado, o trabalho dele vai ser pior. Eu acho que é melhor deixar o cara ser mais ineficiente, errar mais, fazer mais besteira, mas testar, treinar, pensar. Galera, último recado antes de a gente avançar para o episódio. Existe uma variável em comum na história de empresas de sucesso. Elas desafiaram mercados tradicionais através de uma nova abordagem e o CD Drops tem orgulho de ser apoiado por duas empresas que estão desafiando mercados tradicionais através de tecnologia, a Salve e a OnFly. A OnFly ousou desafiar o setor de viagens corporativas com tecnologia. Ela conseguiu criar uma experiência com muito mais controle e economia através de software. Ela melhora muito a vida do viajante corporativo também, porque ele tem uma experiência muito mais self-service e alinhado com o que ele está tendo na vida pessoal, com Booking, Airbnb e outros serviços parecidos. Então, se você quiser ter um sistema world class para o setor de viagens corporativas na sua empresa, acesse a OnFly. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou escaneie o QR Code na tela. A Salve está revolucionando o setor de telefonia corporativa através de tecnologia. Usando o software, ela consegue gerar que a experiência de qualquer pessoa que precise adicionar ou cancelar linhas seja muito mais rápida, seja muito mais fácil, seja muito mais econômica. Se você quiser saber mais e a Salve é adequada para empresas de qualquer tamanho, acesse salve.com.br/startups.com ou escaneie o QR Code na tela. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Uma honra estar aqui hoje com o Felipe Afonso, sócio e fundador da Cloud9. Então, obrigado por ter esse aqui. Obrigado você pelo convite. Vamos começar pela sua história. Você é um investidor de carreira, né? Conta um pouco da sua trajetória. No final eu tive a sorte, o privilégio de achar o que eu gostava de fazer desde o começo. Eu fui estagiário em outra coisa e aí o primeiro emprego formal foi na GP Investimentos, que é um private equity que na época fazia controle, só controle. Essa era a ideia. Passei 3 anos e tanto lá. Baita aprendizado, aquela cultura, né, da turma do 3G, garantia, cultura bem de dono. Contratavam na época as melhores pessoas. GP era o fundo considerado um dos melhores fundos de private equity do Brasil, então os meus colegas eram pessoas muito boas, isso me ajudou muito na carreira. Eu fiquei com vontade de fazer minoritário porque ninguém fazia minoritário. Você tinha, e aí tem muito fundo que eu vou falar que não tá mais no Brasil, mas Apex, KKR, Carlyle, GP, 20, Advent, Pátria, Southern Cross, você tinha uma porrada de fundo, todos com a tese de controle. Todos com algum cheque maior. Quando você olhava minoritário, ninguém quase fazia, e era a tese que o JC queria trazer para cá. E eu achei primeiro divertido morar em Singapura e Nova York antes, e montar a história aqui. É o Fundo Soberano de Singapura. Isso. Fundo Soberano de Singapura, investimos em Smartfit, Redditor, Hotmart, K-Tech aí, que é a tech mais hypada hoje em dia, uma das mais hypadas. E CIMED, né? E aí eu passei 7 anos e tanto lá. Primeiro em Singapura, depois Nova York, depois a gente abriu o escritório aqui do JC em 2014, isso foi bem bacana, bem divertido. E aí eu queria fazer um move de tecnologia. Eu queria aprender um pouco mais sobre o mundo de tech. No JC era a cabeça mais private equity, um pouco mais tradicional. EBITDA tinha que ser, né, a empresa valia um múltiplo de EBITDA, se não tinha EBITDA era mais difícil ali passar no comitê. E aí eu fui pro SoftBank, e aí também foi uma trajetória bacana, também fui um dos primeiros caras aqui do Brasil. Não foi o primeiro, que nem o caso do JC, mas foi um dos. E aí também foi super divertido, passei 1 ano e pouco lá, uma passagem mais curta, até eu montar a Cloud9. Vamos começar só falando de um dos investimentos que você fez, que me chamou muita atenção, que é a empresa que eu admiro muito, que é a SmartFit. Quais são as 3 variáveis que vêm na sua cabeça que fazem com que a empresa tenha tido tanto sucesso desde o momento que vocês investiram? Eu acho que a parte mais impressionante da Smart é quando você conhece o time da Smart. Começando pelo Edgar, o fundador, o cara é um animal, assim, ele acorda cedo, trabalha que nem um maluco até a noite, ele só pensa nisso, assim, tem uma anedota que eu conto para as pessoas dele que não sei nem se ele vai lembrar da história, mas eu acho que era perto da época do IPO, um pouco antes ou um pouco depois do IPO, ele já era um cara
multibilionário, eu tava em outro patamar. E ele, cara, fui na casa dele jantar um dia, ele tava mega animado com um chuveiro. Que ele descobriu um chuveiro que ele colocava, tinha alguma tecnologia que ele colocava uma pressão maior na água, e aí a água saía mais forte e conseguia lavar o cara melhor com menos água, e aí ele fez a conta do ROI, que ia economizar água tanto, ia melhorar a experiência do cliente não sei como. E assim, eu achava animal o cara, CEO da empresa bilionário, achando um animal falar sobre o chuveiro, mostrando o chuveiro, assim, é um pouco a cultura lá. E aí, obviamente, essa cultura do Edgar permeia na empresa, na cabeça dos caras. Assim, o Edgar é um animal. Você pega o filho dele, é outro animal. O cara lê livro, quer falar de business, quer fazer. O cara poderia ser um herdeiro, poderia ser um cara que tá, né, 6 meses do ano aí viajando, o cara mais tranquilo. Zero. Pelo contrário. Toda hora que eu mando WhatsApp, o Diogo, muito próximo pessoal meu, eu mando WhatsApp, cara, Diogo, vamos juntar. Tô no México, tô na Colômbia, tô no Peru, tô no Chile, tô vendo. Marrocos, foi lá, ele vai, ele vê. Ele montou do zero o Total Pass, que a primeira vez que ele falou comigo, eu achei loucura. Falei, nenhuma academia vai querer entrar no Total Pass da Smart Fit, né? Enfim, totalmente contrário. é, mega posse. Então, assim, eu acho que time com certeza é um fator. O segundo fator é que ele viu uma dor de mercado, né? O Brasil não tem dinheiro e ele montou hoje, né, modelo mais popular, tem algumas outras redes, etc, etc, mas ele foi o cara que democratizou a academia no Brasil, ele deu acesso à saúde e bem-estar para muita gente. Na época que a gente investiu, 60 e tantos por cento, se não me engano, dos clientes da Smart Fit nunca tinham feito academia na vida porque não tinham renda. Então é absurdo assim, o impacto que o cara tem, né? Então, além de ter um impacto na sociedade brutal em saúde e bem-estar, o cara tava resolvendo uma dor, né? E o cara não queria pagar tanto porque tinha uma piscina, porque tinha o personal trainer. O cara queria treinar. Hoje em dia, o cara vê o vídeo como treina, não precisa de 10 personagens na sala. Então, eles conseguiram, com N formas, baixar o custo e fazer um negócio que de fato resolvia a dor. E um business model muito bom. Eu acho que no final, por melhor que seja o time, se o business é ruim, é difícil. Eu acho que o Business Smart é muito bom, apesar de ser um negócio mais asset heavy, né? O payback é muito bom, os números são muito bons, você tem, enfim, um efeito de rede muito bacana. Quanto mais smart, melhor fica o plano black dele. Então eu atribuiria esses 3 fatores ali, com certeza. Acho que tem uma frase do Warren Buffett que ele fala que se o fundador encontrar um mercado ruim, o que fica intacto é a reputação do mercado. É. Então, e outro ponto que me chama a atenção também muito é essa obsessão pelos detalhes, né? De certa forma, os melhores empreendedores muitas vezes são obsessivos. E ser obsessivo pelo chuveiro, como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas, né? Então, isso é uma amostra clara. E aí, em 2021, você estava no SoftBank, e aí você resolveu dar um pivô na sua carreira e montar o seu fundo. E 2021 era um momento bom de mercado, então, né? Sim. E aí, a gente estava vendo os grandes louros, aquele momento que estava tendo um hiper mega investimento. Foi o maior ano de deploy de investimentos na América Latina de capital em startups. E você resolveu montar o seu fundo. Conta um pouco do que te motivou a dar essa virada de chave. Não só era pico de investimento, mas era pico de valuation. Qualquer pessoa colocou dinheiro, qualquer centavo nos anos anteriores, parecia que o cara era um gênio. Porque cada rodada, o padrão era, você fazia um Series A, dobrava ou triplicava o valuation no Series B, que dobrava ou triplicava para o Series C, e você ia nessa toada. As rodadas na época aconteciam a cada 12 meses, sendo gente boa. Tem casos de 6 meses de rodada que dobrava, triplicava o valuation. Então, não só tinha dinheiro, como todo mundo era gênio, todo mundo ganhando dinheiro maluco, todo mundo achando que ia ficar bilionário com aquele negócio. Isso eu acho que foi o driver. Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas eu fiz o logo da Cloud9 antes de eu ir para o SoftBank, na verdade. Eu tenho o sonho de montar o fundo há muito, muito tempo. E o que me segurava é que eu não achava a tese. Eu falava, cara, abrir mais um fundo para ser mais um, o que você faz? Eu sou igualzinho aquele outro fundo, eu faço o mesmo cheque, é isso. Qual a dor que eu tô resolvendo, né? Qual é o diferencial? Acho que era muito difícil e eu tava tendo uma baita dificuldade de achar esse edge. Então no GIC eu ficava procurando, será que eu faço esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, e eu não tava enxergando algo que pelo menos me faria mover, né? Enfim, esses salários corporativos, você acaba ganhando um baita dinheiro, né? A vida vai ficando mais complexa e cara à medida que você vai envelhecendo, é esposa, é filho, é 2 filhos, no caso 3 filhos, a coisa você vai se enrolando um pouco. Então a barra para você empreender vai subindo. E no SoftBank eu vi esse gap de mercado que era
o fundador, que é o cara, basicamente empresas que têm uma capacidade de fundraising muito boa, levantam Seed, Series A, Series B, vão indo, e essa capacidade de fundraising às vezes não está relacionado à qualidade do business ou à qualidade do fundador, está relacionado a fatores externos. Às vezes uma coisa tão besta quanto a empresa tem sede offshore já tem estrutura offshore ou está no Brasil. O fundador, ele fala inglês ou não fala inglês? Ele veio de uma faculdade bacana, Stanford, Harvard, ou fez INSPER, ele é bem conectado com a Faria Lima, ou não, ou ele fez o F qualquer coisa e ninguém conhece ele. Então tem esse fator, tem fator que às vezes é um hair no deal. O cara não era um cara bom de fundraising, não levantou um seed com um fundo bacanão, levantou com uma família, levantou com um cara esquisito, levantou, sei lá, alguém que o mercado financeiro não julga ser o melhor investidor, ou o cara levantou com uma família e colocou um acordo de acionistas esquisito no cara, isso já entorta a história dele, ele já fica meio patinho feio, que é bizarro, porque um baita fundador num baita mercado, cara, se o colecionista tá ruim, vamos arrumar o colecionista. Se o cap table é ruim, vamos limpar o cap table, sei lá, né? Eu acho mais fácil, resumindo, o gap que eu vi eu vi muita empresa que o business model não era bom, e às vezes o próprio fundador não era bom, né? Um baita cara de fundraising, mas não era um cara de execução. E isso é unfixable. Você investe num negócio que é ruim, você não arruma. Essas coisas todas que eu tô falando são fixable. É plano de cap table, vai arrumar, tudo vai arrumar. Se o fundador for bom, o mercado for bom, o business for bom, todo o resto a gente. Então eu vi muito esse gap, a gente foi montar isso. Esse foi o. Então, de certa forma, o mercado superestima um fundador que tem a capacidade de fundraising. Eu acho que o mundo de VC é um mundo muito de signaling, né? Sinalização. Então, essa sinalização, essa proxy da pessoa conseguir elaborar uma história é quase que superestimada e super precificada, né, Sim, nesse mundo. total, total. Signaling em vários sinais, que vou dar um exemplo besta. Dar secundária para founder assim, tá nos 10 mandamentos de VC, assim, não existe dar secundária para founder. Acho que você fazer o founder ficar desmotivado, rico a ponto dele ficar desmotivado, acho ruim. Mas o fundador tirar um pouco de dinheiro para ele não ficar vendendo almoço para comprar o jantar, acho ótimo. O cara fica mais risk taker, o cara para de pensar na vida financeira dele, começa a focar mais no business. Então, por exemplo, nossos fundadores, o que a gente viu é que isso aí, na média, o cara, quando tira dinheiro, ele dá mais o gás. Ele fica mais animado, ele fica mais focado no que tem que fazer. Então, assim, tem esses signals, assim, o fundador tá vendendo, assim, para tudo, acabou, não quero ouvir mais o próximo segundo de pitch. A gente não, a gente entende um pouco melhor. Eu mesmo, sendo fundador hoje em dia, eu entendo um pouco essa coisa de quando você tá bem em casa, tá bem financeiramente, você consegue fazer o que você ama de forma mais intensa, né? Então, Até porque muitos têm família, têm filho e o mundo tá caro, né? Então, total. esse desconforto não é benéfico. Mas bora contar a história da Cloud9 e o que vocês estão buscando de uma forma diferente. Conta sobre a luz de um case, de um investimento, que eu acho que vai conseguir ilustrar a tese. Cara, tem vários. Posso falar de Zig sempre, um caso que eu acho bem anedótico. Era época de Covid e o SoftBank fez um ótimo investimento na Vetex, que é uma companhia incrível que eu admiro muito. E a Vetex não estava na moda quando o SoftBank fez o investimento. Ela era uma baita empresa com baita fundador, mas for some reason ela não estava, quote unquote, hypada. Quando veio o Covid, todo mundo queria investir em coisas que se beneficiavam do Covid. Todo mundo era esperto, falou, pô, não vou investir em coisas que se dá mal, vou investir em coisas que se dá bem. E como todo mundo é esperto meio, né, ao mesmo tempo, não só 1.000 investidores procuraram esses ativos, como o faturamento do ativo inflou, porque ele se beneficiou do Covid. Então você teve um faturamento inflado, não estou falando de Vetex, não, na época, qualquer coisa, mas as empresas se deram muito bem com o Covid, cresceram muito, né, e os múltiplos andaram muito, porque muita gente queria se beneficiar e queria participar desse trend. Minha cabeça foi, pô, o que é o contrário, né? Que, pô, não eventualmente está indo bem, porque se dá mal com o Covid e não tem ninguém querendo investir no cara, ninguém quer apoiar o cara, a gente vai fazer. Achei a Zig, era uma empresa que eu já até conhecia. Eles estavam, na época, sendo até vendidos. Ia acabar a história da Zig naquela época, como a gente conhece, porque a empresa estava isso aí, no meio
software e meio de pagamento para bala de evento, na época do vídeo não era o melhor momento. Ninguém queria nem ouvir falar disso, né? Isso. OnFly, mesma coisa. Baita empresa, um negócio incrível, né? Enfim, você já contou a história aqui no teu canal dos caras, mesma coisa. Comeram, enfim, o pouco de almoçou nesse período. E eu falei, pô, deixa eu dar um gasolina para ajudar esse cara. Esse é o cara que tá precisando da minha ajuda, esse cara que tá precisando do meu capital para sair mais forte lá na frente. E by the way, se eu colocar dinheiro nesse cara, e aí depois da história de Covid, o cara tiver capitalizado com baita produto, com baita time, quer dizer, a empresa não morrer, esse cara vai estar pronto para ser o líder da categoria. Foi o que aconteceu com o Zig e o nosso sourcing de OnFly foi a mesma coisa. Como que a gente achou o OnFly foi é, é, eu e meu sócio, a gente estava falando o que são empresas que estão no modo de recovery de Covid, que a gente vai também lá colocar o dinheiro. Foi nesse contexto que a gente achou os caras. Então, essa cabeça ou esse estômago de apoiar o cara na hora que o cara precisava, não na hora que você queria apoiar, foi um negócio que foi, pô, pra gente é importante pra gente entrar em termos bons mas francamente ter o crescimento todo, né? Empresa de 0 de faturamento pra onde tá, enfim. Sim, total. Centenas de milhões de faturamento lá. E eu entendo que essas oportunidades, que são incríveis, são oportunidades também que foi uma janela de tempo do Covid. Hoje, qual tipo de business, e aí se você puder incluir também tamanho de cheque que a Cloud9 está olhando? A gente faz, nosso cheque mínimo é 20 milhões, o cheque máximo que a gente escreveu até agora foi de 120, mais ou menos. A gente consegue um pouco mais, pelo fundo, em geral, a gente faz máximo 50, 60, e aí a gente, saindo aí, a gente tem parceiros aí que entram com a gente, né, os nossos cotistas adoram, então a gente vai expandindo o tamanho do cheque. Mas, em geral, não tem muito segredo no que eu vou falar, que é a parte que faz as pessoas coçarem a cabeça. Eu quero um bom fundador, um bom mercado, com um bom business model. Nosso foco é absolutamente hoje em software e dados, mas a gente não quer algo muito, né? Eu quero um negócio que ninguém tá vendo. Cara, boa empresa, bom mercado, bom fundador, ponto. O que tem só é que a gente elimina o que a gente acha que é nós. Tem uma diferença estrutural que eu vou contar e tem uma diferença conceitual. A diferença conceitual para mim, esse negócio de cap table, o cara não fala inglês, o cara é ruim de levantar dinheiro, isso tudo para mim é nós, cara. Você não sabe levantar dinheiro. Não sabe levantar dinheiro, eu ajudo o cara a levantar dinheiro. É, é, eu ajudo o cara, ou vamos contratar juntos um cara que vai ajudar você. Isso é tudo fixable. O cap table é ruim, então vamos cap table. O acordo acionista é ruim, vamos renegociar o acordo acionistas. Tudo. O cara tá super diluído, vamos fazer um plano de stock option bom para repor o fundador, porque às vezes o investidor entrou lá atrás e diluiu massively o cara. Então, assim, a gente ou a estrutura do deal é uma secundária, ou a estrutura do deal é uma dívida conversível, qualquer que seja o instrumento, se for um bom fundador, um bom mercado, com um bom business model, a gente vai dar certo. O que eu acho que tem diferença estrutural é que o nosso modelo não é de fazer 30 investimentos por fundo, como um fundo de venture capital. A gente não é um fundo de venture capital, a gente é um fundo de early growth. E aí, a nuance aqui, a diferença aqui, a gente tem menos empresas de portfólio, porque, via de regra, o cara que vem até a gente, que é o cara que, esse perfil que eu falei, às vezes nem tem um fundo, nunca tem um fundo por trás e tal, ele busca um sócio não investidor. Para eu ser um sócio desse cara e ajudar o cara quando ele precisa, eu não consigo ter 30 investimentos, eu preciso ter menos. Então isso é uma parte bem importante da nossa estratégia. Cada sócio, são 3 sócios de Cloud9, cada sócio cobre de 2 a 3 empresas. É isso. A gente consegue cobrir mais, obviamente, mas a gente consegue ser realmente muito próximo dos CEOs que a gente atua, e quando a empresa precisa da gente, a gente quer estar lá e faz o que precisar para fazer o negócio acontecer. OnFly, o meu sócio foi instrumental na rodada, agora tá em marca, ajudou muito. Enfim, tem N histórias aqui para contar, mas isso é uma parte. Mas mais importante, como a gente é concentrado, eu não posso errar e, portanto, não quero ficar swinging for a home run como os VCs fazem. Então, chega o cara aí, cara, eu tô com uma ideia de fazer um negócio animal que, puta, 99% de chance de dar errado, mas tem 1% de chance de dar certo. Se der certo, vai multiplicar o que eu tava por 1000. Não é meu cara. Vamos achar o próximo Nubank, esse cara no Nubank da saúde, Nubank da educação. E aí, para chegar lá, o cara queima menos 150% de margem de EBITDA, tem que fazer rodada a cada 12 meses. Também não é muito meu cara. E tem muita gente que ganha muito dinheiro fazendo isso, tá tudo bem, mas eu acho que esse é o mercado dos VCs. Esse negócio mais high risk, buscando power law, né? Buscando aquela baita porrada que paga a conta
De todo o resto, o nosso negócio ele é um negócio um pouco mais um software tracionado, que funciona, que está bem o fundador e que a gente, enfim, quer ter um vol menor de retorno. No fim do dia, na gestão de portfólio, você quer ter um portfólio mais balanceado, Total. com um risco-retorno diferente, obviamente, dos fundos de venture capital e também não tão apertado quanto os fundos de private equity, né? Então tá justamente nesse meio do caminho. É isso aí. Roca bem o meio, cara. Qual tipo de retorno vocês estão mirando? Obviamente é sempre o quanto mais melhor, né? Mas assim, qual o retorno mínimo que vocês olham em cada dia? 35%, mais ou menos. Porque hoje a dificuldade que eu e toda a indústria tem, ó, tem um baseline que é quem põe dinheiro nesses fundos é um cara que já tem dinheiro, tá? O grosso do dinheiro dos fundos vem de pessoas ou instituições que já têm muito dinheiro. E esse cara tem acesso a fazer o que ele quiser com a grana dele. Então, hoje, no mercado como esse, daí próximo de 15, o cara consegue alocar o dinheiro dele a 20% ao ano, não tomando um risco maluco, não. Uma cota senior de um FDIC bom, hoje em dia, paga isso aí. Isso daí mais 4, isso daí mais 5. Então, imagina que risco zero para o cara é 15%, risco muito baixo para o cara é 20% ao ano. Para o cara decidir que ele quer tomar risco, começar a tomar risco, começar a fazer outra coisa, eu acho que tem que ter um gap importante, um CDI mais 20, 25, acho que esse é um pouco o número. E para piorar o fato, como o CDI está alto, tudo está barato. Então o cara olha a bolsa está barata. O monte de preço da bolsa vale 5, 6 vezes o lucro. O cara olha, enfim, basicamente quase tudo que ele olha está barato. O real estate está barato, infraestrutura está barato, tem muita coisa que já dá retorno para esse perfil. Então a indústria hoje está sofrendo com isso, mas é isso aí. Hoje o nosso retorno é 35% ao ano para o cotista, a gente está feliz. E a gente falando de preço aqui, né, tem toda essa visão, eu quero dar um zoom out e pensar sobre o mercado de software de forma geral. Porque eu sinto que, primeiro, a gente meio que coloca o mercado de software todo numa caixinha só, não acho que às vezes é a melhor forma, mas a gente tem 3 mercados diferentes na minha visão. Então a gente tem o mercado americano, que obviamente que é um mercado muito mais líquido, muito mais competitivo também, mas com addressable market muito maior, com um número muito mais sólido de saídas. A gente tem o mercado público brasileiro, então a gente tem os números, se a gente olhar Vetex deve tradear 3, TOTUS algo nessa linha, crescimentos menores, mas empresas já mais sólidas. E a gente tem o mercado privado, que aí esse múltiplo dado o crescimento é muito maior, mas eu queria entender um pouco dessas dissonâncias e como você avalia essas 3 dimensões de mercado. Primeira coisa, liquidez. Liquidez no mercado brasileiro é o que puxa ativos privados para baixo. Às vezes até alguns públicos, dependendo de quem é você, né? Que isso, o investidor, na hora que não tem liquidez, ele tem que colocar um prêmio de risco maior. Mas mais importante, tem uma questão de liquidez que tem coisa no Brasil que o mercado não é grande o suficiente para o cara fazer um IPO. Um fundo não vai investir numa empresa que não tem um addressable market, blá, 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 enfim. Os empreendedores que estão ouvindo também, já deve ter ouvido bastante esse papo. Então, quando você não faz IPO, não é interessante para um fundo, ou você vai ser vendido para o estratégico, ou você fica meio stuck. Então, por exemplo, hoje uma das empresas que mais compra software no Brasil é a Constellation Software. Qual o múltiplo eles pagam? 6 a 8 vezes EBITDA, na média. Muito barato, assim, é absurdo o que eles pagam de barato. Por quê? Mas por que eles pagam tão barato que conseguem get the deals done? Não tem alternativa. O cara não consegue fazer PO. Constellation quase sabe, o botão vermelho do empreendedor do software. O cara, puta, deu tudo errado, o cara vai lá, aperta o botão vermelho, vem pros caras, vai ser barato, é isso, mas tá bom. Então isso é um software privado que não tem saída. O software privado que tem saída é o contrário. Mas o cara é um ativo de muita qualidade, tem um baita crescimento, que o cara, né, que o investidor consegue ver uma saída lá na frente, ou um IPO, ou que vai ter um valor estratégico para alguém muito bacana que tem um checão para fazer. Então assim, o privado, o vol dele também é gigantesco. Empresa tradando a 6 vezes EBITDA, no mesmo mercado tem empresa tradando a... O top e o bottom quartile são muito diferentes, assim, são 2 realidades completamente distantes, né? Totalmente bizarro, assim, totalmente bizarro. Um por growth, etc, mas tem a questão da qualidade do ativo. Um ativo high quality, imagina que as empresas crescem a mesma coisa, mas um ativo high quality, um ativo low quality, por TAM, por business model, por enfim, N saída, etc, é bizarra a diferença. E o mercado líquido tem um pouco disso também, né? Hoje no mercado líquido, no final, a gente tem um N muito baixo, né? Então você tem uma VTEX, uma TOTUS treinando bem, você tem uma local web treinando super mal. Por que treinando super mal? Tem uma Neo Grid treinando pior ainda. A gente tem, sei lá,
qualquer coisa, 0,2 vezes receita, 0,3 vezes receita. E esse é um dos pontos, eu vindo do mercado de venture capital tradicional, que eu sinto que falta talvez até conhecimento para o empreendedor, porque muitas vezes ele, no momento que ele passa a não ter mais liquidez, não ter rodadas subsequentes, não ter interesse, ele passa a entrar no mercado que as lógicas são completamente diferentes da lógica anterior. Sim. E até para ajudar as pessoas que estão ouvindo aqui, os empreendedores, quais são como você olha o que é um high quality software company vis-a-vis um low quality? Como eu olho high quality e low quality, high quality é um cara que tem um churn baixo, para software especificamente, né? É um cara de churn baixo, muito alta gross margin, 70, idealmente 75% plus, que tem um bom addressable market, que ainda tem um bom crescimento com economics muito bons, um LTV to CAC muito bom e o cara consegue ser muito eficiente. Para mim, eu acho que essa é um pouco a base do negócio. Eu acho que hoje, com a história de AI, tem um novo componente que é aonde você está na curva do AI. Tem muita gente que fala, mas o software, né, você tem hoje os dois extremos no mercado. Tem cara falando, o mercado de software vai explodir porque o software vai começar, através do AI, morder o mercado de serviço e o TAM de serviço é muito maior que o do software, então o software vai, assim, explodir de ganhar dinheiro. No outro aspecto, tem cara falando, cara, o software tá morto. Os dois estão certos. Tem software que tá morto. Tem software que vai arrebentar de ganhar dinheiro. Então, acho que isso é uma ótica hoje nova que a gente precisa colocar na lente. Isso aqui, daqui a 10 anos, imaginando que o AI continua evoluindo numa curva X. E as aplicações estão sendo lançadas, as pessoas estão testando, e a adoção está crescendo muito. Como é que esse negócio está nesse futuro, né? Então, acho que tem um pouco de nuance, mas hoje acho que essas são as principais variáveis. E eu acho que, pro teu ponto, esse empreendedor que faz essa jornada de ele era o cara hypado, todo mundo queria investir nele. De repente, agora ele não é mais a bola da vez, aí né, ele tem que uma curva. Assim, tem inúmeros caras que apanham muito para reset a cabeça dele e acabam perdendo oportunidades incríveis de fazer negócio, ou de vender, ou de captar, ou de comprar alguém, ou de merge com alguém, que o cara tá preso naquele passado, né? Eu acho que uma coisa perigosíssima para empreendedor é ficar preso nesses vanity metrics, né? Esse negócio de valuation é um negócio que, como o empreendedor já viu, 2021 era X, 2023 era Y, agora é outro, a coisa vai e volta. Eu acho que o importante é foca no business, foca no que é bom para você e vai. Foca nos fundamentos, né? Total. Eu estava em São Francisco agora, um dos pontos que foi curioso em algumas conversas com o pessoal de lá é que muitos falavam assim, a gente está tendo a visão de que boa parte das empresas de SaaS, elas são ótimas geradoras de valor, então ela consegue gerar um valor social, mas elas capturam muito pouco valor diante do que elas geram. Você tem algum comentário sobre isso? Uma do nosso portfólio que não é muito assim. Vou dar duas. Uma que é, uma que não é. Uma coisa talvez pela que é. A gente tem uma empresa chamada Cilia, que ela é para o mercado de seguradora. Toda vez que tem um carro batido, a seguradora recebe um orçamento, custa R$30.000 para arrumar o carro. A seguradora tem que validar essa batida. E ela antigamente mandava um perito no local validar, hoje em dia ela faz pelo nosso software. A oficina mecânica faz o orçamento pelo nosso sistema, e a seguradora faz a gestão desse sinistro pelo software todo. Hoje, se cair uma bomba na Cilia e a Cilia parar de operar, as seguradoras praticamente param de operar. Elas têm backup, têm plano B, óbvio, né? Mas é muito essencial para a operação de um mercado gigantesco. Hoje, quase todas as seguradoras, exceto uma, tem uma seguradora no mercado que não é nosso cliente. Todas as outras são clientes e passam o volume delas inteiro praticamente com a gente. Algumas só tem a gente no sistema, outras tem alguém para ter backup, mas sei lá, 98, 95% com a gente. É o melhor sistema do mercado disparado. Cara, você vai ver o faturamento do cara, você fica underwhelmed. Não é possível, falta só isso. O mercado segurador inteiro depende do cara, é chave. O cara eliminou centenas de milhões de custos de perito, de laudo, de fraude. Imagina o que tinha de fraude, o cara eliminou com. E um perito na oficina laudar, o cara era muito comprável, né? Pô, a oficina falou que custava 30 pau, mas na verdade custava 15. Ele fala, perito, cara, pega 5 pau aí, velho. Se nem que deu 30, aí tá tudo certo. Que foi, assim, não é tanta. Eu falo, o produto tem que ser 10 vezes melhor. Isso aqui é 200 vezes melhor. Existe um pré-padrão Cilia e pós também, então. Total. E você fala assim, mas o business model é frágil? Zero. Tem até um network effect aqui, que é
como todas as seguradoras usam o nosso sistema, todas as oficinas também usam o sistema. Quando todas as oficinas usam o sistema, a seguradora também tem. Então, se surgir um competidor, cara, se alguém roubar o código da Sila igualzinho, lançar um produto igualzinho lá no mercado, vai chegar na seguradora e vai falar, cara, entendi, mas algumas oficinas usam? Não. Então, acabou, essa oficina é a mesma coisa. Então, assim, é um business model muito bom, muito sólido, mission critical, de uma indústria enorme, fatura pouquíssimo, é bizarro, assim. Então, Mas como você pensa em aumentar o faturamento? Tipo, geralmente as teses que me vem na cabeça é ou você vai acrescentar um novo produto, ou você vai pegar uma parte de um processo, ou você vai colocar dinheiro e vai fintechizar de alguma forma. a Sila tem tudo, na verdade. A gente tá começando a antecipar recebível, a seguradora paga a oficina mecânica em 60 dias, mas o cara precisa do dinheiro hoje, porque ele precisa comprar peça para arrumar o carro. Então a gente tá lançando, já lançou, na verdade, tá rodando e tá indo super bem, cara. Hoje, quase todos os caras que pegaram empréstimo pegaram de novo, já gostam, vão. Então, assim, tá. E é muito bom o business, né? Porque o risco da Bradesco Seguros é risco zero, né? Praticamente. Então é um negócio super bom. Então a gente faz agora, a gente tem uma parte de fintech, a gente tem uma parte de peças, porque o cara faz o orçamento inteiro pelo software. E aí ele, no final eu falo, para eu fazer o orçamento eu tenho que saber todas as peças, com o par number, com tudo bonitinho para eu poder saber o preço delas. Então, no final, eu coloco um botão comprar agora, né, para comprar. Então, tem a questão de marketplace que é legal. E hoje o novo negócio é o AI. A gente, dentro da seguradora, tem um cara que é o auditor de sinistro que fica operando o tal do sistema. A gente lançou o AI que não precisa mais desse cara. A oficina faz o orçamento, e aí, com o orçamento da oficina mais a foto, a gente já vê se tem fraude, não tem fraude, vê se tem alguma peça que não deveria, porque é bem comum, assim, sei lá, o cara bateu o carro na frente do lado esquerdo, mas às vezes do lado direito tinha um problema não relacionado com a batida, o dono do carro fala pro dono da oficina, meu, arruma aí pra mim também, coloca no bolo aí, já que a seguradora já vai pagar tudo mesmo, já tô pagando a franquia, faz um bem bolado, arruma o carro inteiro, que é fraude. E o cara vai lá, pega tal, esse AI já consegue fazer tudo isso. Esse, por exemplo, o ticket do AI é umas 6 vezes maior que o do software. A adoção, assim, em 3 meses já teve um grande cliente que já 20% dos orçamentos passam por aí. Então, Ou seja, 100% de crescimento nesse cliente. isso encaixa no que você estava comentando antes dos services a software, né? Total. Uma empresa pegando o trabalho, forma, porque o serviço é muito maior do que o quanto a empresa paga por um sistema, por um SaaS. Total. Mas quer ver um outro exemplo que sempre fica muito na nossa cabeça? OnFly. Tem vários softwares para agências de viagem. Argo, Lemon Tech, uma porrada. A penetração de mercado desses caras é 100%, tá? 100%. Esses softwares têm praticamente 100% no mercado. As agências todas, ou a maioria das agências decentes, usam algum tipo de sistema. Quanto que esses caras faturam? 15 pau, 20 pau. Nada. O que foi a sacada da OnFly, do Marcelo, que eu achei muito legal? Eu não vou ser o software para agência. Eu vou ser a agência de viagem. Eu vou replace esse negócio todo. Eu vou pegar o budget da agência inteiro para mim. E como eu vou ter esse budget, eu consigo fazer muito mais. Então, não só ele automatizou o interno da OnFly, como ele começou a lançar soluções para o cliente. Que, obviamente, por que a Argo, a Lemon Tech, vão ficar investindo R&D, CapEx? Pô, ninguém paga os caras. O cara tem 100% de mercado. Cresce zero, ele vai ser um gerador de caixa, tchau. A OnFly não. A OnFly conseguiu ter essa visão de... A verticalização, sem dúvida, a verticalização do processo. Isso é animal, isso eu acho que. E é isso que eu acho que o AI, minha esperança é que eu acho que o AI vai conseguir monetizar muito mais, porque você começa, sei lá, amanhã você lança um escritório de advocacia AI enabled, tá? Então, praticamente não tem advogado, você consegue fazer o mesmo trabalho que o advogado faria. Você pega o budget inteiro, você não está vendendo uma solução para automatizar o. Não. Você está vendendo uma coisa de advogado. Claro, já gastava 100 milhões por ano de advogado, ela vai continuar gastando, ela começa a gastar 80, beleza, mas você pega um pool do budget brutal, né? O service da software no final, essa frustração que todo dono de software tem que gera 100 de valor para capturar um, o AI talvez consiga morder mais. Acho que tem uma questão de defensibilidade do negócio, competição lá na frente, mas a gente acha que se tiver uma defensibilidade, os caras conseguem morder mais fácil o ROI que ele gera. Eu não tenho dúvida. Eu vejo que toda essa tese dos vertical integrators, né, do AI roll-up, que o pessoal lá de fora tem falado muito, cara, é muito interessante porque no fim do dia é muito mais complexo você fazer isso e complexidade é bom também. Lógico. Porque o problema fica muito mais difícil, o business se torna mais defensável. Exatamente. Hoje, quando você está
conversando com o empreendedor, primeira conversa, você tenta pensar muito sobre isso, quais são as próximas variáveis, como vai ser o futuro do software? Sim, eu tento e eu provoco, mas um grande aprendizado que a gente teve aqui no fundo foi, não adianta você ficar tentando você imaginar um Upside Avenue e você ficar mega excited com o Upside Avenue. Quem tem que estar animado é o fundador, porque ele que vai, querendo ou não, a gente, de novo, a gente é um sócio, não um investidor, a gente vai apoiar em tudo que ele precisar. Ele quiser contratar uma pessoa, bora. Ele quer estudar esse mercado melhor, por exemplo, na Síria, eu gosto de peça. Quem fez o estudo do mercado de peça foi a gente fez o primeiro estudo, a gente pensou, ele queria contratar pessoas, a gente ajudou a contratar a pessoa, a gente faz tudo, mas no final das contas, quem é o cara que vai ter que ficar virando noite pensando nisso, trabalhar milhares de horas desse negócio é o fundador. Se ele não tiver absolutamente apaixonado, animado em fazer isso, você pode estar animado que for, você pode ter a visão que for, não adianta. Então, assim, a gente está muito, de novo, provocar, dar ideia, pensar, mas é muito de ouvir o que o fundador está vendo. E eu acho que tem uma coisa de humildade que o fundo tem um benefício enorme, que é a gente olha e a gente tem esse benefício. A gente fala com excelentes empreendedores e com empresas de tudo quanto é setor todos os dias. Então, para a gente fazer essas conexões é muito fácil, cara. O cara vem com uma ideia, o cara está no setor jurídico e o cara vem com uma ideia. Mas você já viu aquela ideia no setor de, sei lá, seguradora, mas tem alguma coisa que conecta. Outro dia eu falei com um empreendedor de saúde, pô, que tem um negócio mega a ver com a Cília, e pô, foi super legal, e eu acho que a gente tem esse benefício, mas a realidade é que todo gestor de fundo entende do mercado, do business, 1% dos fundadores entendem. Essa é a verdade. Infelizmente, é a verdade. Tem muito gestor que esquece disso, mas no final das contas, o fundador entende muito. Então, eu acho que essa combinação é muito bacana, né? Você dar ideia, você provocar, você sugerir, mas no final das contas, para investir, a gente só investe com base nas coisas que o fundador está animado. Depois de provocar, depois de fazer, depois de tudo. Se eu acho que tem uma oportunidade animal de fazer o caminho A, por exemplo, na Síria. Eu acho que tem uma oportunidade animal de antecipar recebível. E o fundador fala, cara, tem mesmo, tá, vamos ver um dia, etc. Tal, cara, corta, esquece, não põe nem, não vamos nem estressar. Você vem do mundo de investir em empreendedores, raiz não é a palavra, mas mais tradicionais. Então, GIC, GP Investimentos, são investidores mais tradicionais. Sim. E aí depois você viveu um mundo SoftBank, empreendedores, os empreendedores mais hypados, conhecidos do país. E hoje você lida com todos os tipos de empreendedores de tecnologia de software. Na sua visão, o que um empreendedor tech teria que aprender com um empreendedor tradicional e o que um empreendedor tradicional tinha que aprender com um empreendedor tech? Nunca pensei sobre isso, não tem. Mas assim, em geral, eu acho que empreendedor é empreendedor, no sentido de é que hoje, no final das contas, os empreendedores modernos, eles têm mais ferramentas para empreender. O cara tem mais business model. Imagina o cara que fundou a empresa 40 anos atrás, o cara ia montar, o cara queria ser empreendedor, ele montava um supermercado, ele montava, o que é assim, né? Ele montava uma fábrica de sofá, o cara era um negócio mais... Mas eu acho que assim, tem uma questão do espírito empreendedor que é legal, o que eu sinto assim, desse mundo de, em vez do empreendedor tech e do empreendedor tradicional, eu vou separar o cara do VC track e o cara não VC track. Eu acho que o cara do VC track é um cara que pensa muito grande. Ele nasce pensando grande, porque se ele não pensar grande, como a gente falou, ele precisa ter o power law para conta dos investidores dele fazerem sentido. Então ele já nasce, ele é um grãozinho de areia, o cara tá pensando em ir pra cima do Itaú, dane-se, entendeu? O cara já tá, ele vai montar esse negócio, e aí depois ele vai fazer aquilo, e ele vai, né? Então acho que tem uma questão de sonhar, pensar grande, etc., que é um negócio que eu admiro muito. Ele nasce com a mentalidade de muita abundância, né? Dado que ele teve acesso à abundância na vida, provavelmente, ele nasce com essa ideia da abundância. Exatamente. Enquanto o cara que é fora do VC track, e aí nem todos os meus produtores são assim, pelo contrário. Mas às vezes o cara tá lá, o cara fala, cara, tá pagando as contas, tá bom, entendeu? Legal, puta, tá crescendo, tá pagando as contas, tá ótimo, beleza. Pô, vamos fazer aquilo ali, pô, será? Pô, vai começar a queimar. Vamos contratar um mega cara absurdo pra tocar, sei lá, na Síria, cara, vamos contratar um cara incrível, no caso de contratou. Pô, vamos contratar um cara incrível pra tocar a área de fintech. Cara, tem empreendedor, aqui o cara fala, cara, não gastar dinheiro com isso não, pô, cara, pagar R$ 5.000 pro menino aqui da minha equipe, aqui ele toca essa área aqui, acabou. O cara não tem esse negócio de
vamos montar o melhor time para ter o melhor produto, para ser a empresa mais foda do mundo, desse negócio que a gente faz. Eu acho que o empreendedor do VC Track tem, na média, eu tô falando, talvez tenha um pouco mais essa cabeça, um pouco mais agressiva. No entanto, o empreendedor fora do VC Track, que é isso que, de novo, eu acho que é lesão fixable, o cara nasce com uma cultura de escassez, que está relacionado a isso que a gente falou, que é o cara dá muito valor ao dinheiro, o cara dá muito valor ao cliente, o cara dá muito valor à dor que ele está resolvendo. Esse cara, muitas vezes, ele é mais missionário do que mercenário, né? O cara tem muito fundador do VC Track, o cara é incrível de levantar dinheiro, o cara veio do banco, o cara está nessa para ganhar uma grana. Ele viu que, sei lá, as pessoas querem investir em fintech e os fundos têm fundo em fintech, os valuations da fintech são sempre uma loucura. Cara, vou arranjar alguma fintech para fundar aqui, ficar tentando ter ideia de fintech para montar. Em geral, esse cara que montou meio fora do VC Track é um cara que era do ramo, todos. Clinicorp, o pessoal era dentista. Cília, o Daniel, nasceu no mundo de regulação de sinistro. Todos eles vieram de alguma dor. O Marcel Downfly trabalhava na Constância e via a dor que a Constância tinha de viagem, quanto gastava. Todos eles vieram de um local de ter uma experiência própria naquele setor, sentir uma dor, foi querer resolver. Isso muda tudo, porque quando começa a empresa focada no cliente, focado na dor, focado em criar um negócio realmente que agrega valor para a sociedade, não valuation, não essa coisa toda. Cara, eu acho que isso é a base de tudo no final, que é o que você falou. Faz o seed, Series A, etc. Tal, chega uma hora que o cara fala, cara, e aí, né? Qual é o economics e tal, e a coisa pode ruir. E para esse fundador é muito ruim, porque o cara larga anos de carreira, né? Numa coisa dessa. Então... Isso é muito interessante, porque no fim do dia a tese de vocês pode ser até explicada por vocês, por vezes, pegam empresas que viveram períodos de escassez ali no começo, que às vezes é benéfico ao fundador, porque ele teve que aprender the hard way, como iterar ao máximo o produto tá bom para o cliente, porque eles financiam através do caixa, e vocês dão essa primeira abundância de que é possível pensar maior, é possível aplicar recursos, é possível acelerar. Então tem uma combinação, um link muito único desses dois mundos, né? Tem o negócio tá funcionando bem, eu acho, é isso, e alguns dos nossos empreendedores que passaram por essa jornada e saíram do outro lado, a gente está usando muito eles também para conversar com os outros. O empreendedor que às vezes está tendo um pouco mais de dificuldade de se mover, o cara fala, pô, mas não quero contratar gente bacana, pô, não quero fazer isso, pô, não quero fazer aquilo. Cara, a gente vai lá e conecta os empreendedores, é outro papo. Cara, eu vivi isso. Então, assim, a gente fala, a gente apresenta ele para muita gente, então, assim, a gente tenta trazer ele um pouco mais para pro mundo de VC, não é isso. A nossa empresa, by the way, não queima, a maioria das não queima a caixa, mas hoje você vê, assim, sei lá, o sonho dos empreendedores multiplicou. O Daniel da Cília, hoje em dia, você fala com ele, ele tá, cara, ele quer ir pra cima da CCC nos Estados Unidos, entendeu? É outra. O cara quer ser global, o cara quer ser em outra, assim. Então é engraçado ver a jornada do empreendedor, que é escassez, escassez, escassez. Quando vê a abundância, não é na hora que ele fala, vamos pras cabeças. Vamos, mas como é que é? Mas tem que ver e tal. Tem um processo lá do cara, até o cara entrar nesse mood, mas é legal que, pô, você ajudando o cara, você apoiando ele, respeitando o tempo de cada um. Tem cara que vai em 3 meses, tem cara que vai em 1 ano, 2 anos, tá tudo bem. Respeito, não enforce, tem que fazer isso desse jeito. Você vê os caras indo assim, é muito legal. Que até eu penso muito sobre isso, né? Eu acho que no Brasil a gente pensa também muito com a cabeça de escassez. Obviamente é bom, mas dado todo o contexto do país, e quando você olha fora, a cabeça de abundância é muito maior. Sim. E tem contextos que a abundância ajuda, né? A abundância de pensar, acelerar e tudo mais. E tem uma coisa do portfólio da Cloud9, eu não sei se isso foi intencional ou não, mas vocês investem em empresas que estão sempre buscando ser líderes de uma categoria. Então, se pensar um Fly, pensa Zig, pensa Clinicorp, pensa... Qualquer uma dessas, elas estão buscando ser líderes de uma categoria nova. Isso é intencional? Sim. E se sim, quais são as variáveis que vocês buscam de um líder de categoria, seja de mercado ou seja de modelo de negócios? Vamos lá. Primeiro, para a saída, é melhor você estar no líder ou não. Você vender uma empresa maior é mais fácil do que uma empresa menor. E você vender o líder da categoria é mais fácil do que vender o número 3 da categoria. Tem algumas empresas tão aquisitivas no mercado. Nubank, Mercado Livre, iFood. Os caras não querem comprar o número 3 do mercado, querem comprar o número 1, sempre. Então acho que tem uma questão de liquidez aqui. Mas mais importante, tem uma questão que o mercado brasileiro, quando você olha o mercado de fintech, crédito, esses grandes TAMs, né? Você tem muita empresa de VC competindo head-to-head, é uma loucura. Quando você pega essas verticais que a gente olha, em geral, muito das verticais, nenhuma empresa teve dinheiro de VC.
Então, quando você entra nesse cara que já está ganhando o jogo, eu não preciso apostar que ele vai ser o melhor. Ele já é o melhor, ele já tá ganhando o jogo, sem dinheiro, e eu ainda vou dar dinheiro pro cara, eu vou ajudar o cara vai Sim. apavorar os outros caras. Já tá ganhando o jogo sozinho, né? Então, assim, você dando dinheiro, você apoiando o cara vai apavorar. Então, assim, é intencional mesmo. O lag que tá missing aqui na gente é muito dos nossos empreendedores, a gente acha que tem vocação, às vezes, para serem globais. Tem algumas empresas, por exemplo, a Cília, a gente acha que é o melhor ou um dos melhores sistemas do que eles fazem do mundo. Tem empresa no mundo, Espanha, México, tal, que sei lá como descobriu a Cília, o cara, pelo amor de Deus, vem aqui pro meu país, cara, você não consegue, eu te pago, cara, eu te dou um dinheiro. Assim, é coisa assim de ticket, o cara topando pagar 3, 4 vezes o que as seguradoras do Brasil pagam, pelo amor de Deus, para ir pro país dele, porque o sistema Caruso é muito ruim e o Brasil, isso é uma vantagem, né? As seguradoras operam aqui e operam na Espanha, operam no México, né? Tem muita empresa global de seguro. Então o cara usa o sistema da Cília aqui no Brasil e começa a comparar com o que ele tem no resto do mundo e fica desesperado. Então eu acho que esse é o. A gente quer investir no número um e assim, dando um pouco mais de pimenta na tese, eu não acho loucura pensar que a gente vai ter algum winner global vindo do Brasil, uma vergonha que não tem ainda, mas a gente acredita muito nisso. Eu vejo o caso do OnFly, assim, quando apoiadores aqui do Sunday Drops, e eles é a maior travel tech B2B. Isso aí, antes da rodada, ela já era maior, então você vê como a categoria tá ali. E eu sei que toda empresa, no fim do dia, todo investimento, ele é uma equação de várias variáveis. Mas pensando especificamente nessas verticais e nesses líderes de categoria, se atribuiria um peso maior no produto ou na capacidade de vender? Duro, porque é uma casa com dois pilares, né? Não tem produto, não adianta, não tem venda, não adianta. Assim, a gente é cansado de ver, cara, fundadores incríveis de venda, mas que o produto é horroroso. Eu diria assim, que até no começo, até a venda é mais importante. Um cara que é incrível de vendas, de produto, venda nota 10, produto nota 5, dependendo do segmento, vai melhor do que. Depende se é cliente corporate ou se é cliente SMB. Sim. Cliente SMB é mais canal de venda. Eu diria assim, de novo, acho que são dois pilares que sem eles a casa cai, mas se o cliente é menor e o ticket é menor, venda eu daria um peso até maior do que produto. Agora, se você está falando de clientes maiores, clientes mais corporates, acho que produto é o cara. Eu fiquei curioso, né? Porque se você olhar a história de software no Brasil, e se você pegar os casos tipo TOTOS, Localweb e tudo mais, a gente vê a influência do canal de venda Sim. que fez essas empresas tornarem os gigantes que elas são hoje. Sim. E eu sinto que esse balanço tá mudando um pouco, talvez porque as soluções verticais são melhores e têm um produto superior, mas ainda assim as vendas têm uma importância gigantesca, né? De novo, depende muito do segmento. Se você pega, sei lá, de novo, Clinicor, por exemplo, o cara vende para consultório de dentista. Lógico, o produto é muito importante, mas, cara, o cara tem um baita canal de venda, tem uma baita marca. Isso é muito importante. Tão importante quanto, talvez mais, né? Então, eu acho que depende muito onde a gente está. Assim, se você pega um cara, de novo, que o CAC, sei lá, vou viajar aqui, tá? Vou pegar um negócio que é totalmente diferente, mas Jus Brasil, o nosso produto ele de acompanhar processo, eu nem sei quanto custa, vou chutar aqui, acho que pelo que eu lembro, é tipo R$ 15. Cara, R$ 15, bicho. Pode lá. Você consegue lançar um produto que pesquisa, que tem a base de dados que você faz, eventualmente você consegue ter produto igual, mas, cara, R$ 15, ferrou. Jus Brasil é o canal de legal mais acessado, mas daí eu não sou investidor, tá? Propaganda de graça aí pro Rafa. Cara, é o canal de legal mais acessado, um dos do mundo. Todo brasileiro conhece Jus Brasil. Todo brasileiro acessa o Brasil para ver N coisas, quer contratar a pessoa, quer ver, consultar se tem algum processo com a pessoa processou alguém, assim, as pessoas realmente usam muito o Brasil e entram lá com uma frequência. O canal é muito importante, é mais importante que tudo, na verdade. Pode surgir um canal com um produto melhor que eles que não vai conseguir. Então acho que depende muito de onde você tá, né? Mas eu concordo com você, eu acho que produto no final, principalmente para caras vendas um pouquinho maiores, eu acho que é o mais importante. Eu pensei muito nesse frame, até pensando lá no caso do OnFly, e aí eu tenho pensado muito qual o frame de líder de categoria, né? E aí eu cheguei em 3 variáveis, ainda é uma evolução. Mas um é um produto superior, então o produto tem que ser minimamente melhor do que o outro para ser um líder. Tem que ter uma dinâmica de vendas forte. Tipo, o David da Tide Marketing de Growth Dynamics, que você precisa ter algo que seja único, especial ali no canal,
porque você precisa chegar em mais pessoas, e por fim você precisa também ter uma defensibilidade, né? De nada adianta você encher um balde se ele estiver vazando. Porque a primeira coisa que acontece com sucesso é uma porrada de gente entrando no que você faz. Total. Que é por isso que eu falei, quando você perguntou, pô, qual é uma medida de software? Pra mim, o churn é esse, cara, porque o churn no final incorpora um monte de coisa, né? Mas uma delas é essa. Quão stick é teu produto, quão difícil de trocar, quanto que o cliente gosta, valoriza. Tem cliente, honestamente, tem produtos que o cara é tão bom que o cara contrata e não olha mais pro lado, ele nem quer mais falar de outras soluções. Ele tá feliz trocar uma dor tão grande pro cara, já tá incorporado no processo, o time dele acostumou a usar, etc. Tá, o cara assim, eu não vou nem olhar pro lado, sabe? Eu não vou nem considerar trocar meu software, né? Assim, tem que ser, de novo, 10 vezes melhor pro cara abrir o olho e pensar, né? Acho que esse é o cara que a gente quer. E como você traz esses ensinamentos de liderança de categoria, de investimento para o Felipe, empreendedor, sócio e fundador da Cloud9? Como é que você pensa sobre gestora, perspectiva de administração dela, de gestão de futuro? Eu acho que é importante pra gente a gente quase put your money where your mouth is, sabe? Eu acho que assim, desde o começo que a gente montou a Cloud9, a gente não quis ser uma gestora, a gente quer ser uma empresa, quer ser um business, né? Por quê? Porque gestor implica em pessoas muito talentosas, muito espertas, muito bem conectadas, e elas usam essa esperteza e essas conexões dela para achar os empreendedores, convencer o empreendedor a fazer um negócio com ele, ou captar dinheiro. Mas no final é isso, se você espremer muito a gestora, é uma sala com meia dúzia de pessoas espertas e acabou, né? E obviamente a nossa gestora nasceu assim como qualquer outra, mas a nossa ambição é a gente evoluir. Então a gente tem uma baita preocupação com o branding, por exemplo. Branding é um mega fator importante para o empreendedor escolher o parceiro dele e também para você, enfim, captar dinheiro, para você ajudar suas empresas de portfólio a captarem dinheiro. Então, para a gente, branding é importante. Branding é importante para quê? Eu preciso ter um branding importante para, por exemplo, os fundadores acharem que a gente vai ser um bom sócio deles. Então a gente tem uma preocupação. A gente está fazendo um evento, a gente fez um evento ano passado com a Bessemer, esse ano a gente vai fazer com a Tidemark em agosto, um evento para os principais empreendedores de software do Brasil, só para CEO e fundador, um negócio bem curado. Então a gente tenta entrar um pouco nesse mundo, a gente tenta se conectar muito, mega preocupação nossa, é quase um CRM, da gente se conectar com os fundos gringos, saber quem é quem, o cara conhecer a gente, conhecer o nosso portfólio, respeitar. Tinha muito chamado para co-investir. Esses deal checks maiores a gente acaba olhando menos, assim, a gente tenta ficar true to our strategy. A gente é muito chamado por fundos para co-investir com eles, a gente está, enfim, para anunciar um deal grande com um fundo americano, tese super legal, bem fora da caixa. Por isso, a gente tenta se conectar, a gente tenta ter um processo interno legal que não depende do Felipe, do Rafael, da Noah, enfim, mil pessoas do nosso time. Ao contrário, na verdade, a gente quer ter um processo que funciona, quer ter um CRM que funciona, quer ter um database que funciona, quer ter sistemas internos que funcionam. Então, assim, a ideia é toda a gente ir melhorando o par de sourcing, isso, mas no final das contas, assim, a gente quer dominar a nossa categoria, né? Eu acho que a gente começar a querer, pô, a AI tá hypada, vamos começar a olhar ali, começar a entrar no turf né, dos fundos de VC, ou vamos começar a entrar no turf dos fundos de growth, começar a aumentar muito o cheque, começar a bater com os gringos. Eu acho que a gente achou um espaço, a gente está feliz com ele, a gente está achando empresas incríveis, bons empreendedores, fazendo bons investimentos, a gente está feliz onde a gente está. Agora eu quero essa categoria seja minha, que qualquer pessoa que pensar software de um certo tamanho, com as características, pense na Cloud9, acabou, líder disparável, e aí se a Cloud9 eventualmente não fizer, beleza, o cara até fala com outros caras, mas assim, esse seria o meu sonho, né? Seria qualquer pessoa que pensa nisso, pensa na gente. E uma das características que eu percebo de você e outras pessoas antes da conversa também falaram é a sua capacidade de reduzir o ruído para entender o que de fato é um sinal. Então você tem uma capacidade de associar do mundo, eu acho que até o seu move em 2021, e acho que parte da audiência que está escutando às vezes não tem noção, né? Pô, você estava no SoftBank, no auge do momento, e decidiu sair para montar uma tese que era totalmente contrarian ao ethos do momento. Vou focar em empresas e outro perfil, sem ser os fundadores que saibam levantar dinheiro. Se você estivesse escrevendo um livro sobre reduzir o ruído, assim, qual seria o principal tema ou a principal dica? Eu acho que as pessoas são muito espertas, e quando elas querem se convencer de uma coisa ou se convencer de outra, a gente melhor do que ninguém é capaz de se convencer de alguma coisa, né? De criar argumentos na nossa cabeça para se convencer do negócio.
eu gosto muito de pensar no básico, entendeu? No básico. Puta, 2021, por que que eu saí? Por que que todo mundo tava doido, achando que todo mundo ia ficar bilionário e eu achei que ninguém ia ficar bilionário? Porque eu olhava o valuation e achava que não fazia sentido. Ah, mas todo mundo tá pagando esse valuation. É verdade, então provavelmente talvez esteja todo mundo errado. Todo mundo quer investir em coisas que se dão bem com Covid, e ninguém quer investir, pô, talvez tá todo mundo errado. Então, assim, acho que é um pouco de você voltar para os valores básicos, você sempre tentar colocar, deixar o teu pé no chão, manter os fundamentos e focar nas coisas simples. Assim, as decisões mais porradas que eu vejo as pessoas tomando, não é que o cara pensou assim 10 passos para frente, teve uma conclusão mega visionária e tomou a conclusão. Era coisa, cara, tava na cara dele, entendeu? Tava na cara tava na cara que aqueles valuations, puta, assim, você começa a entrar, né, sei lá quantos bilhões de dólares foram alocados no Brasil, esse cara compraram 20% e tem que fazer X vezes de retorno para cima, cara, tem que fazer, sei lá, lembro na época era uma conta bizarra, tipo, 500 bilhões de dólares de IPO para pagar a conta da galera. Cara, não vai ter, entendeu? Vamos lá, assim, legal. É, ah, mas todo mundo vai achar o próximo Nubank. Cara, provavelmente, chances are, assim, eu acho que se conseguir ser mais, resumindo, eu acho que a coisa é pense de forma simples, pense nos fundamentals, é isso. Quando começa a ficar muito maluco, você, cara, vamos, isso aqui é um ruído positivo, mas é um ruído e dane-se. Mas tem alguma âncora mental para fazer isso? Tem algo que você busca pensar de tempos em tempos, ou pessoas que ancoram o seu pensamento? Tem algo para compartilhar do processo? Porque eu sinto que eu vi um tweet ontem que eu acho que é uma verdade gigantesca, que fala assim, cara, um investidor de sucesso geralmente é alguém que pegou uma ideia simples e levou muito a sério. E eu penso muito sobre isso, né? Porque hoje eu vivo de ideias, então eu vivo pensando, falando com gente interessante, então às vezes até um problema é que são tantas ideias interessantes que acaba confundindo a cabeça. Tanta coisa boa. No final, um investidor e um dos empreendedores, você pega uma ideia e leva muito a sério isso. Você pegou uma ideia e você levou muito a sério. Tem algo que você tem para falar sobre pensar profundamente ou tentar se relembrar sobre os princípios que importam? Eu acho que tem uma característica minha que foi ensinado por alguns chefes e que eu também tento passar para o meu time, para os meus sócios, etc. Tal, eu acho muito legal aquele cara que é o. Não é contrarian a palavra, mas aquele cara que é o cara questionador. Eu acho que como mindset, eu acho para você conseguir pensar simples é sempre estar questionando. Todo mundo tá fazendo, por que que tá fazendo? Por que que isso faz sentido? Ah, mas cara, não tô nem aí que tá todo mundo fazendo, né? Eu quero saber por que que a gente vai fazer. Por que que a gente acha bom isso, né? Eu acho que essa cabeça de você não não ter tantas premissas, sabe? Dado que um software negocia 50 vezes a receita, e dado que não, cara, peraí. Por que que o software negocia? Dado que vai ter IPO pra cacete. Vai ter IPO pra cacete? Por que vai ter IPO pra cacete? Assim, eu acho que assim, as pessoas no final, um dos motivos que o cara toma é que o cara pega coisas que não são verdade, eventualmente são assumptions, como tá todo mundo fazendo a mesma assumption, ele coloca aquela assumption como verdade em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra, e vira uma conclusão, assim, totalmente distorcida. Eu acho legal como cultura você ter isso, e ter um lado que eu também sofro do mesmo negócio que você, eu também falo com um monte de gente todo dia, todo mundo tem uma opinião. É, muita gente esperta, muita gente, pô, meus empreendedores, meus sócios, outros fundos que a gente se relaciona, meus cotistas, é, né, todas as pessoas são pessoas mega accomplished, né? Cada um tem uma opinião e você fica. Eu acho que é legal você ter esse mindset de ouve todo mundo, questiona todo mundo, porque, assim, isso eu acho um problema geral do mercado financeiro, tá? As pessoas se sentem tão espertas que elas querem falar mais e dar mais opinião do que elas se preocupem em realmente ouvir e entender o que você tá falando, sabe? Tipo, eu vou lá e falo que eu tô olhando isso, o cara não concorda comigo, em vez de ele tentar entender por que que eu tô falando aquilo, o cara dismiss, ele fala, cara, esse cara não faz o menor sentido o que ele tá falando, fuck them. É, eu acho que é legal você questionar e entender where are people coming from, de novo, simplificar, voltar para os básicos e você pegar, acho que isso é um negócio que funciona muito bem para mim. Eu adoro falar com um fundo que pensa o oposto, que é o oposto, adoro. Cara, tem cara baita gestor de fundo gigante que o cara faz literalmente assim, a minha estratégia é multiplicado por -1, assim, é nada a ver. Eu adoro. Por que que investiu? Por que que acha isso? Por que que você acha bom? Por que você acha que vai ganhar dinheiro? Porque, e eu pergunto, cara, ó, eu olharia assim, por que que você não olha assim? Como é que você vê a sala? Então, assim, eu acho que isso é muito rico. A segunda coisa que eu acho muito rico é também você escolher um pouco quem você ouve. Eu acho que acaba que muita gente às vezes quer falar e dar opinião, etc. E a pior coisa que você pode fazer é
deixar, às vezes, uma pessoa que, né, influi... E às vezes é humano, pô. Tem um cara que você nem acha a opinião, você nem respeita tanto, você nem acha o cara tão ali, mas o cara fica na tua orelha falando day in, day out, por isso que eu acho que você se preocupar com as pessoas que você mais gasta tempo é uma coisa muito importante, assim, eu tento fazer esse clean up com alguma frequência. E no momento do mundo de hoje, que as pessoas estão sendo cada vez mais pagas e bem remuneradas por falar e expor seus pensamentos, isso eu falo até como uma responsabilidade de um criador de conteúdo, esse é um ponto relevante, assim, porque o que mais tem gente é que vira, no final, um síndrome de papagaios. Não para de repetir as mesmas coisas que estão escutando, mas... E cada vez que eu converso mais com gente incrível, mais pessoas têm um pensamento como você descreveu. First principles, princípios básicos, por que isso está acontecendo, e tentar descrever da forma mais básica possível. Eu acho isso incrível. E você que vive há 15 anos como um investidor e conhece todos os grandes investidores da região e já falou com muita gente, vive isso, você acha que, de certa forma, é pensar nesses princípios que faz um investidor ser great ao invés de good? E quais seriam outras variáveis também? Cara, acho que sim, com certeza isso. Acho que essa cabeça de first principles é muito importante. Acho que tem uma cabeça de curiosidade, do cara querer falar, do cara querer realmente conhecer do business, do cara realmente querer conhecer o empreendedor, essa curiosidade natural. Tem gente, sei lá, do exemplo básico, assim, provavelmente teria sido uma mega besteira, mas o que eu já olhei de deal que não fazia sentido é uma loucura. Por quê? Porque eu fico curioso, sabe? Eu fico, sei lá, tem mil exemplos, assim, vou dar um exemplo mais bizarro, sei lá, tipo, essas hamburguerias gourmets começaram a explodir no Brasil. Cara, não entendeu, não fiz nada, não é nem na época da Cloud9, né? Acho que eu tava no GIC ou SoftBank, não lembro. Nada a ver com nada, puta, bis duro, do cacete e tal. Pô, tá dando certo. Deixa eu entender, por que que é, por que que não é, como é que funciona. Conheci os empreendedores, conheci os fundadores do Burger, todos, tipo, lá societário, tentei resolver. E conheci o Carlos Pérez, um cara genial de marketing, talvez nem tanto de operação, agora fez sociedade lá com o pessoal lá da Itopia, lá tá indo super bem. Então, assim, eu acho que essa curiosidade do cara tá inquieto, o cara tá no final de semana dele, passeando com a família, ele viu um negócio e ele fala, cara, que é aquele negócio ali, por que que tá ali? O cara, quando você vê, o cara tá na internet, maluco, marcando call pra entender. Eu acho que essa curiosidade é legal e tem um negócio que é humildade, assim, eu acho que um pouco o investidor no final a categoria é muito bem remunerada, o cara quando começa a dar certo, começa a ser ainda mais bem remunerado, né, e aí depende de onde ele tá, ele pode ser empreendedor, ele pode ser executivo, mas e o cara começa, né, a ser o bacanão, ele é o cara que só vai num restaurante bacana, só viaja não sei o quê, mora num puta apartamento, e ele começa a ser o... E eu acho que isso é muito perigoso. Muito, 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 muito perigoso, né? O cara esquece que, às vezes, esse investidor brilhante, que hoje é o top leader da categoria, há X anos atrás, ele era um analista, tinha chefe pra caramba, todo mundo cagava na cabeça dele, assim, ouvir a opinião do teu analista, ouvir a opinião do teu estagiário. O cara tá olhando o mundo com uma ótica às vezes diferente da sua. O cara vem de um lugar diferente que o teu. Ou simplesmente o cara gastou mais tempo no caso que você, o cara viu o número no detalhe, o cara entrevistou os clientes, você não. Às vezes, sei lá, eu tô olhando um deal que eu não toquei no meu fundo, né? Eu tô no comitê, o cara vem. Pô, opinião muito importante. Eu acho que às vezes, muitas vezes o cara. Se você pega cara baita investidor, tem alguns chefes meus aqui pra mencionar, mas vou mencionar, sei lá, Samara do JC, o cara mega accomplished. o- Ele tava na GA antes até do Martin entrar, fez porrada de deal. Ele é o cara que fez K-Tech lá. Foi o cara que descobriu o K-Tech, foi o primeiro cheque institucional do K-Tech, foi do JC. Investidor, cara, você conhece o cara, quer saber tudo seu, ele ouve todo mundo, tá lá, blá, 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 sabe? É um cara que não tem cargo, não tem nada, ele tem uma boa ideia, tem um negócio legal, ele ouve. Então, eu acho que isso é raro quando o cara chega lá em cima, entendeu? Quando o cara vira head do fundo, ele acha que ele é imagina, o oráculo do investimento, ele fala, as pessoas têm que ouvir, em geral, Mas é os engraçado, caras que eu vi fazendo isso não deram tão certo. que às vezes é mais raro nos que estão chegando muito perto do que os que estão lá no topo há muito tempo. Sim, há muito tempo, com certeza, porque o cara ficou há muito tempo, o cara teve que ser humble por muitos, né, É. tal. E aqui, vamos fazer uma simulação e aí depois você vai entender o porquê. Mas imagine que eu tô montando uma gestora e eu acabei de contratar 3 analistas. Qual dica você me daria para desenvolver esse time? Muitas pessoas me relataram que trabalhar com você foi um ponto de inflexão na carreira. Quais são princípios que você acredita que são importantes para treinar um investidor? Acho que primeiro é ouvir eles.
Acho que se você for um cara, eu acho que você é um cara muito competente, você vai contratar gente boa, você vai ter um processo seletivo que você não vai deixar qualquer cara entrar. Eu acho que um pouco de você, primeiro, ouvir eles, ouvir mesmo, sabe? Ouvir, cara, você acha A, o cara acha Z, não desmesa o cara, ouve, porque as pessoas hoje em dia elas são muito motivadas quando ela sente que ela tem um espaço, que ela tem uma abertura, que ela tem um freedom para pensar, explorar, etc. Então acho que uma primeira coisa é pegar um talento, pegar um cara muito bom, tentar colocar o cara dentro de uma caixinha, o cara vai ficar louco, o cara vai ficar puto, vai ficar insatisfeito, vai ficar desmotivado, o trabalho dele vai ser pior. Eu acho que é melhor deixar o cara ser mais ineficiente, errar mais, fazer mais besteira, mas testar, treinar, pensar e por que fez besteira, por que foi assim, por que foi assado, por que não deu, chegar numa discussão. Eu sou do princípio que eu acho melhor dar uma autonomia controlada. Que é uma autonomia controlada? O cara gastar tempo, pra mim, óbvio. É uma questão de eficiência no fundo. Eu não quero que as pessoas fiquem fazendo, né, coisa que eu acho que não faz o menor sentido, mas nunca vai sair um cheque dentro da Cloud9 que os sócios não estão confortáveis. Ponto. Ninguém vai assinar esse cheque. Agora, pô, vamos deixar o cara chegar lá e o cara. A gente acha um horror numa empresa. O cara acha animal, ele tá muito convicto que é animal. Olha, bora, vai lá. Beleza, não tem problema nenhum. Eu não acho, mas, cara, o que você quer ver? Qual é o ponto de discussão? O ponto de discussão é o ponto A, B, C. Tá bom, então explora o ponto A, B, C. Eu acho que é isso, você acha que é aquilo? Explora isso, volta aqui, vamos discutir. E, cara, guess what? Sometimes he's right, assim. Então acho que esse é um princípio básico, que é as pessoas são boas, todo mundo é big boy, todo mundo é gente grande. Eu tendo a gostar mais de deixar o cara, sabe, se ferrar sozinho e eu ser o cara, não aquele chefe que, né, olha, é assim, desse jeito e acabou e tchau, assim, eu acho legal dar um pouco de autonomia pro pessoal, acho que isso é o primeira parte que eu acho que funciona bem. Eu acho que é legal ensinar o cara a ter essa curiosidade. Você acha que dá pra ensinar ou é uma coisa inata? Acho que nata, mas eu acho que você. Tem um cara que falava de educação que eu achava do caralho. Ele faleceu até, tinha um monte de podcast dele. Ele falava que as crianças, quando entram na escola, elas são muito criativas. Muito, muito criativas. E quando elas saem da escola, elas saem muito menos criativas. Porque a escola te ensina, senta, cala a boca, ouve a aula. Eu vou te dar um teste, é A, B, C, D, there's only one right answer. Você tem uma resposta certa, você tem que aprender a fazer a conta e a replicar a fórmula e acabou. Isso mata a criatividade. Eu acho que é nato, mas eu acho que é matável. Eu acho que é difícil de você criar, talvez, deixar o cara mais curioso, mas acho que você consegue certamente matar esse negócio. Com certeza. Sim. Tem muito lugar que a gente nem gosta de contratar o cara assim, né? Porque você sabe, você vê que o cara, coitado, Uma máquina de moer na carreira e aquilo ali vai destruir, de certa forma, o que é curiosidade ou a liberdade dele. Ele tem quase que reaprender a esse aspecto. É isso aí, é isso aí. Eu acho legal você incentivar esse cara, de novo, talvez não seja ensinar ele a ser curioso, mas incentivar o cara a ser curioso, ensinar o cara a ser, enfim, abrir um pouco mais a cabeça. Sei lá, tem deal lá no fundo que os analistas acharam. A gente fez uma contratação agora, esse deal que eu falei com o maior que a gente vai anunciar com um fundo americano grande. A contratação veio do meu estagiário. O cara, estagiário, teve a ideia de contratar o cara de uma tese de 600 milhões de reais para ser CEO, veio dele a ideia. Cara, falou o quê? Não foi minha, não foi da Nora, foi da pessoa. Vai ter que ser efetivado. Já foi. Tem que ser efetivado. Mas que demais. E muito legal que o ponto que você trouxe foi o ponto de uma pessoa em comum que a gente conhece que descreveu justamente como isso transformou a vida dele. Então, isso é bem legal. Indo para as últimas duas perguntas. A primeira, muito importante, sobre branding. Esse era o logo que você tinha desenhado? Sim. Pô, legal. E a última pergunta é... Foi um site tosco, eu gastei $10 por esse logo. Tá aí até hoje. Mas eu gostei pra caramba. Né? Qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Eu acho que tem alguns pontos da carreira que você precisa de alguém confiando em você, acreditando em você, meio que sem subsídio. É quase o cara que te dá o teu seed round, que eu acho que em geral à medida que você vai progredindo na carreira. E esse que é o bom ou ruim do investidor. Se você é um bom investidor, entre nós, cara, você com 45, 50 anos, cara, você não conseguiu se provar como claramente um investidor proven, cara, mais difícil.
sendo que você está fazendo isso há 20 e tantos anos, acabou, assim. As pessoas não vão mais confiar em você, não vão mais te dar uma voz de confiança, etc. Tal. Mas o difícil é como é que você faz para criar esse track record se ninguém confia em você. E eu acho que, enfim, teve o Gustavo Bassetti, que foi meu chefe lá no JC, é um cara que, isso aí, eu era da GP, eu sempre fui um cara mais rebelde, eu era um cara mais difícil de lidar na época da GP, eu era mais, isso aí, entendeu? Meu chefe falava, tem que fazer a conta desse jeito, eu achava que não tinha que fazer, eu ia questionava, enchia o saco, assim, dependendo do perfil do cara, tinha gente que amava trabalhar comigo, tinha gente que odiava trabalhar comigo, ó, pô. Esse cara que é um saco, cada vez que, a cada segundo que eu gasto pedindo pra ele fazer alguma coisa é 60 segundos explicando por quê, como é que é, mas por que que a gente não olha esse múltiplo, por que a gente tá olhando EBITDA não PI, por que a gente tá olhando PI não Free Cash Flow, por que não, então assim, um cara, esse era um bet pouco usual, porque o problemão que eu tinha na minha carreira era inglês. Meu inglês era horroroso. Apesar de eu ter feito uns cursos depois da escola, meu inglês era assim, pavoroso. E a gente tava indo trabalhar num fundo que só tinham dois caras que falavam português, eu e ele. Ponto. Em Singapura e Nova York, então foi assim, mega leap of faith que, cara, eu ia conseguir chegar lá, que eu ia conseguir me encaixar no time, que eu ia conseguir aprender o inglês, que eu ia conseguir. Então eu acho que isso foi uma mega virada na minha carreira, ter tido essa oportunidade de ser o cara que junto com ele abriu o escritório aqui do Brasil, né? Óbvio que tem o Wolfgang como head do escritório como um todo, mas do Private Equity a galera carregava o piano, muito eu e ele, então acho que esse foi uma puta virada na minha carreira. Hoje ele é mega próximo meu padrinho de casamento, o cara, acho que isso foi uma mega virada de um cara que teve que, sabe, go out of his way pra dar essa confiança num cara que, né, não era o obvious choice, em inglês ruim para trabalhar com um americano em Nova York, não era o obvious choice, claramente, mas foi legal. Pô, que incrível. Bom, Fefo, tem tempo que eu queria fazer esse episódio, agora um ano de Sunday Drops, é uma honra ter você, um cara que sempre acreditou em mim também. Então, obrigado, espero receber outras vezes aqui. Não, obrigado você, prazerzão estar aqui, é uma honra. Seja de qualquer coisa também. Valeu. Valeu.